noite. É uma satisfação muito grande dar início a esse evento. E o nosso presidente do Clube de Engenharia, recém-eleito, Pedro Celestino, vai fazer uma saudação ao palestrante, aos presentes e ao evento. Pedro, por favor. Boa noite. É com grande satisfação que o Clube de Engenharia recebe vocês para mais uma rodada dessas jornadas Milton Vargas. Eu, particularmente, me sinto honrado em participar disso, porque na origem da minha atividade profissional, nos idos de 60, eu fui aluno de Braz Alberto Gravina, Fernando Olavo Francis, na EPUC daqui do Rio. Tive a oportunidade de dirigir o laboratório de mecânica dos solos da Sondotécnica. Trabalhei durante muito tempo nessa área, aprendi muito com Willy Lacerda, que está aqui. Em 1971, 72, coordenei o projeto de uma barragem de terra no Alto Santa Maria, no Espírito Santo, projeto do Willy. Depois, na minha atividade profissional, através da Ecoplan, Internacional de Consultoria e Planejamento Sociedade Anônima, constituída em 73 e até hoje funcionando, tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes na área de geotecnia. Muitas vezes com o Willy, durante mais de 10 anos, projetando obras de contenção ao longo da Rio Santos, da BR-101, no trecho Itaguaí-Mambucaba. E também, isso nos dá motivo de orgulho, introduzimos no Brasil a tecnologia do concreto rolado, concreto compactado, projetamos e fiscalizamos a construção da barragem no Saco de Nova Olinda, na Paraíba, uma barragem com 86 metros de altura, foi construída em 116 dias. À época era a barragem mais alta do mundo com essa tecnologia. Então, a minha origem geotécnica me torna particularmente satisfeito de abrir essa reunião. Por isso, conversando com o Saião, ele disse: "Você não quer dar um pulo lá em cima e contar isso?" Eu vim aqui para apresentar a vocês. Muito obrigado a todos. Eu vou ter que descer, porque nós temos uma reunião do Conselho Diretor do Clube e ela começa pontualmente às 6 horas. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao presidente Pedro Celestino e vamos dar continuidade, então, a esse evento, que é um evento da ABMS, Associação Brasileira de Mecânica de Solos e Engenharia Geotécnica, em que premia profissionais de reconhecido saber. Eu vou passar a palavra para a professora Ana Cristina Cieira, que é a presidente do Núcleo Regional da ABMS, para fazer a sua colocação e depois, então, convidar o palestrante. Por favor. Boa noite a todos. É com muita satisfação que a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, Núcleo Regional, Rio de Janeiro, recebe hoje a 11ª palestra Milton Vargas, que este ano está sendo proferida pelo professor Romero Gomes. A palestra Milton Vargas, originalmente chamada de palestra ABMS, foi criada em 2005 e foi proferida pela primeira vez pelo professor Fernando Schneid, da URGS. Hoje, o nosso palestrante, aliás, em 2011, antes de falar isso, em 2011, o nome mudou para a palestra Milton Vargas, em homenagem ao fundador da ABMS, o primeiro presidente. Nós convidamos, então, o professor Romero
que é engenheiro civil e engenheiro geólogo pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em geotecnia pela COP UFRJ e doutor em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Ouro Preto, sendo coordenador do Núcleo de Geotecnia e do Centro Tecnológico de Geotecnia Aplicada da Escola de Minas. Parabenizamos o palestrante pela indicação e convidamos então o professor Romero César Gomes para proferir a palestra Geotecnia Aplicada à Mineração, Cenários e Perspectivas. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é uma honra enorme ter recebido um verdadeiro prêmio, né? De poder apresentar um pouco da nossa experiência lá, da identidade da minha universidade, do meu estado, né, na geotecnia, que é a geotecnia aplicada à mineração, e ter essa honra da BMS, esse convite, essa possibilidade de participação no evento de um professor com a performance e a história do professor Milton Vargas. Na pessoa da professora Ana Cristina Cieira, eu gostaria de agradecer enormemente a acolhida, né, e a recepção do núcleo aqui da BMS aqui no Rio de Janeiro, e agradecer enormemente a participação de vários colegas, né, da geotecnia que abrilhantam enormemente a engenharia no país, e a presença de todos vocês. Na verdade, o que eu gostaria de falar é da geotecnia, né? A geotecnia, na essência, ela é uma ciência multi-interdisciplinar. E nada melhor do que os empreendimentos de mineração para falar isso de uma maneira muito clara. Eu poderia pegar a mineração subterrânea, eu iria para um caminho, eu poderia pegar a infraestrutura de um empreendimento desse, a logística do empreendimento, eu iria para outro caminho. Eu escolhi para mostrar isso o contexto mais convencional, que é exatamente a mineração através de cavas a céu aberto. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de mostrar basicamente o poder e a importância, a relevância do setor mineral. Então, eu fiz aqui uma comparação muito rápida, né, entre a balança comercial brasileira, né, com esses altos e todos os subterfúgios que todo mundo está bem ciente nas condições econômicas, e verificar que o setor mineral, ao contrário, ele permanece com a sua pujança, com a sua potência, independente dessas condições, com a contribuição no PIB decisiva para o país. Mas se nós olharmos bem, a gente vai verificar que a dependência mineral desse país é enorme na dependência do minério de ferro. Hoje, 75% dessa participação ainda é do minério de ferro, e há 3 anos atrás passava de 90%. Nós temos ricos depósitos, grandes reservas em ferro, bauxita, nióbio, rochas ornamentais, manganês, grafita, caulim, níquel. E as dificuldades maiores são potássio e carvão. Nós temos grandes reservas de carvão no sul do Brasil, mas nosso carvão é subbetuminoso, tem um poder calorífico muito baixo como matéria-prima da indústria siderúrgica, porque tem uma incidência muito grande de cinzas e principalmente de enxofre. Eu peguei um exemplo do minério de ferro para mostrar a realidade que a mineração está passando e que vai passar num estágio muito maior pelos graves acontecimentos que ocorreram recentemente em Minas. Mas verifica-se pelo preço, primeiro pela participação, né, da produção de ferro do Brasil no mundo. A gente verifica que de 2000 para cá, nós caímos 8 pontos percentuais nessa participação. Ora, isso aqui é deficiência de tecnologia, isso é falta de geotecnia, isso é falta de engenharia. É uma queda brutal do valor agregado na produção do minério. Então, essa perda enorme, ela reflete economicamente aqui dentro por menos investimento, por menos emprego, por uma série de coisas. Se nós pegarmos aqui o preço do minério de ferro, isso aqui é preço, não é preço FOB não, isso aqui é preço da tonelada de minério de ferro entregue num porto da China, né, e descarregado nesse porto da China. Nós já tivemos
uma época de ouro, que isso custava para o minério brasileiro $190 a tonelada. Hoje está em 57 e já foi a 45. Significa que as perspectivas mudaram radicalmente e a tecnologia tem que mudar radicalmente para a gente poder produzir nessa condição de mercado com uma tecnologia capaz de reverter não apenas aqueles 8 pontos percentuais, mas fazer o que é um grande negócio, que é o investimento em mineração, que é um negócio de elevada participação no mercado. Então, eu peguei, na verdade, uma série de discussões que eu queria fazer aqui, eu não vou ficar lendo isso, mas eu queria chamar a atenção, e ficou óbvio pelo esse acidente, né? Na mineração, a geotecnia é ônus versus ônus. Você pode ter uma empresa de primeiro mundo que, de repente, o nome vai por água abaixo, literalmente, né? Se a gente considerar a inadequação da logística de transporte, Porto melhorou muito, mas nós estamos muito deficientes nessa infraestrutura ainda, e principalmente em termos de licenciamento, né? As exigências hoje são cada vez mais violentas, mais fortes, os estudos ambientais são muito caros, os condicionantes ambientais muitas vezes são irrealistas, mas o principal problema é a imprevisibilidade. Negócio de alto valor mobilizado, como é a mineração, você ter a imprevisibilidade de dados de um licenciamento para barrar qualquer investimento a médio e longo prazo. Eu vou chamar a atenção para uma série de problemas aqui, não vou ficar lendo nisso, mas a grande questão que eu queria chamar é a disposição da necessidade de rejeitos desaguados e o abandono da ideia da disposição sobre aterro hidráulico, e o acidente lá da Samarco nos mostra que isso não era nem previsão, isso era obviedade completa. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é basicamente o domínio de um empreendimento de uma mineração a céu aberto. Vejam bem, eu tenho, por exemplo, uma substância mineral de interesse, no caso o minério de ferro. Esse minério de ferro, ele ocorre numa determinada condição, e em função dessa condição eu posso acessar esse corpo de minério por superfície, se ele estiver a baixa profundidade. Essa mineração é chamada mineração a céu aberto, e a grande escavação que eu faço para retirar esse corpo de minério eu chamo de cava. Ao contrário, se esse corpo mergulha em grande profundidade, o acesso é mais fácil fazer através de uma mina subterrânea, e eu optei então por trabalhar com a mineração a céu aberto. Esse minério não ocorre, não está exposto, não é um afloramento. Ele está, digamos assim, como é o caso de minério de ferro no quadrilátero, é muito comum ter várias coberturas de xistos, filitos, materiais muito friáveis, solos de cobertura. Esses materiais eu tenho que retirar para acessar o meu minério. Então eu vou retirar esses materiais, é o que a gente chama de decapeamento da mina, e a premissa básica do projeto é o seguinte: isso é só ônus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse material e dispor numa distância mínima possível da minha cava para mim não gastar muito recurso. Isso significa um DMT muito baixo, uma distância média de transporte muito baixa, e essa pilha de estéreo, então, ela tem que ser evidentemente feita de uma maneira controlada ambientalmente na forma de uma pilha, constitui então grandes estruturas presentes numa mineração, que são as pilhas de estéreo. Esse resíduo então eu chamo de estéreo. O meu minério por exemplo, o minério de ferro, né? Eu passo numa instalação de britagem, numa instalação de cominuição, que o princípio básico é moer, reduzir as partículas para aumentar a superfície específica e com isso favorecer o processo de ativação química que eu vou fazer na planta. Então eu moo esse material é muito fino, por isso que vai vazar o quê? Vai vazar lama quando romper uma barragem. Esse material muito fino eu levo numa planta, e a alma de uma mineração é água. Então a geotecnia entra aqui inicialmente com uma barragem de acumulação de água. Essa água eu misturo com esses finos em grande quantidade, coloco os aditivos químicos que são necessários aos processos que vão ocorrer aqui, e esse material de interesse, essa substância mineral de interesse, que eu chamo de concentrado, eu levo para um pátio de estocagem e daí um terminal de carga para os fins de exportação de produto, etc. E todos aqueles materiais descartados, como eles estão numa grande presença de água, eles são descartados usualmente na forma de uma polpa, e usualmente por gravidade. Eu coloco essa planta numa cota mais alta e essa estrutura numa cota mais baixa, e por ser mais simples, mais fácil, mais funcional, eu levo por gravidade esses resíduos, que agora são resíduos processados industrialmente, então é um subproduto industrial, através de uma tubulação, e lanço dentro de uma barragem que eu chamo de barragem de contenção de rejeitos.
que no frigir dos ovos vai trabalhar essencialmente como uma barragem de acumulação de água, porque na verdade é uma mistura sólido e líquido que eu tenho aqui, com o líquido em grande preponderância. Então, basicamente, isso é uma mineração a céu aberto. São essas grandes estruturas que estão presentes dentro de uma mineração. O que eu vou fazer é mostrar aonde a geotecnia intervém nesse processo. Então, eu vou dar um zoom na cava, vou dar um zoom nessas pilhas e vou dar um zoom nessas estruturas de disposição de rejeitos. Mas gostaria de lembrar que nós estamos chamando isso aqui de estéreo, nós estamos chamando isso aqui de rejeito, e não é difícil você encontrar uma mineração que chama isso aqui de barragem de dejetos. Ora, se a própria mineração, se a própria engenharia chama de estéreo, rejeito, dejeto, produtos de um sistema industrial, nós não podemos reclamar muito de opinião pública e de achar que a nossa atuação é deletéria ambientalmente. Isso é uma cava a céu aberto. Ela é essencialmente assimétrica. E nós estamos trabalhando com cavas hoje no quadrilátero ferrífero de dimensões da ordem de 400, 500, 600 metros. E em algumas situações fora do Brasil, essas cavas já chegaram a 1 quilômetro de profundidade. Evidente que eu não posso fazer aqui um talude único. Então esse talude é quebrado, esses patamares subhorizontais a gente chama de berma. E em mineração, a gente diz o seguinte: minério não dá 2 safras. Então eu não posso fazer um ângulo central aqui de 37, 38 graus, brincar com 1 grau, porque 1 grau em 400, em 500 metros, representa toneladas de minério perdidas, e com isso, uma perda econômica brutal. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Em mineração, nessas cavas de grande porte, eu tenho que trabalhar com a hipótese de coeficiente de segurança 1, com a possibilidade, sim, de ter ruptura de 2 e até 3 bancadas. Evidentemente que eu não posso ter uma ruptura global. Então, essencialmente, o tempo inteiro o que a gente tem que fazer é fazer o talude, o controle do taludamento operacional. O que está ocorrendo durante o processo da retirada de minério é uma coisa, e outra coisa muito diferente é quando eu deixo o pit final, a estrutura final. Então eu preciso de ter todo, evidentemente, um controle de drenagem muito grande para, digamos assim, permitir a estabilização completa dessa cava pós-construção. Como essa cava é assimétrica, como a geologia é complexa, como essa estrutura é um sítio de grande porte, eu não tenho uma cava. Raramente eu tenho uma cava. Na verdade, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho várias litologias, várias condicionantes, vários padrões geomecânicos, eu tenho que estudar cada cava, cada setorização dessa de forma diferente. E essa setorização vai me produzir uma série de problemas que não estão a geotecnia não é solo, a geotecnia não é rocha, a geotecnia é água. Aonde surge o problema com a água, nós estamos o tempo inteiro batendo em cima da questão da água. Essas instabilidades vão aparecer principalmente na época chuvosa, devido a uma série de fatores, e elas estão quase sempre refletindo na presença de água numa condição inadequada dentro do maciço. Então, um dos grandes trabalhos que a gente faz, que eu vou mostrar que é bastante simples, é o seguinte: você pode fazer a gestão de engenharia de uma estrutura desse tipo e transformá-la radicalmente? Pode e é muito simples, né? Aquele talude, ele não pode ficar exposto à erodibilidade. Você tem que estudar a erodibilidade daquele material exposto, então você tem que utilizar eventualmente um forro. A alma do negócio é a declividade, você tem que ter declividade longitudinal e transversal. Então você tem que fazer o retaludamento obtendo rigorosamente, com controle de gradista, os ângulos de projeto. Quando você faz isso e faz uma gestão e um acompanhamento global desse tipo de coisa, você começa a fazer uma engenharia essencial. Parece simples. O que estou fazendo ali? Drenagem superficial e retaludamento simples? Isso é engenharia na essência. Porque eu estou mudando completamente uma condição de estabilidade de um maciço de grande porte num sistema absolutamente sob controle, sob monitoramento contínuo. Quando eu faço essa bacia de dissipação de amortecimento de 8 metros, eu posso ter queda de 2, 3 bancadas, ela vai ficar parada ali, ela não vai passar desse limite. Então, através de estruturas essencial nesse processo, é também saber que eu não tenho, do ponto de vista hidrogeológico, hidrodinâmico, eu não tenho uma cava, eu tenho várias cavas. Então eu faço isso. Eu tenho
um sistema de drenagem, outro sistema de drenagem, outro sistema de drenagem, eu tenho, ou seja, uma composição do controle absoluto da água no sítio da cava. Como que eu tiro a água do fundo da cava? Eu faço um SAMP, um poço rebaixado, coloco ali uma bomba ou uma galeria, bombeio para minha barragem de captação de água e assim eu volto para o processo. Então, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu consigo, através de estruturas extremamente simples, retaludamento, cobertura vegetal,